Graça e paz, irmãos. Uma boa tarde a todos. A pastora Eliana falava o quanto é bom estar aqui. É muito bom estar aqui. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, é muito bom estar aqui. Como é bom nós adorarmos, estarmos diante do Senhor em adoração, não é verdade? É muito bom. Nós estamos vivendo um mês de adoração. Temos falado nessas 2 semanas que passaram acerca de adoração. Temos vivido um mês de adoração. E hoje não será diferente. Amém? A última que ministrou aqui foi a mestra Vânia. E ela deu uma frase muito interessante que eu gostaria de repetir para você. Não sei se você vai lembrar. Mas ela falou assim, ó. A intimidade não é fruto da sua adoração, mas a adoração é fruto da sua intimidade. É exatamente isso que ela disse. Glória a Deus. E é verdade. Deixa eu só ajustar aqui o... Eu tenho toque, tá, gente? Aleluia. Quem falou aí? Aham. Bom, falando de adoração, como é bom esse momento de estar aqui diante do Senhor, de estar levantando as nossas mãos, estar se derramando diante da presença dEle. Mas, outrora, nós não poderíamos fazer isso. Nós não poderíamos estar diante de Deus. Você não poderia estar aqui, levantando as suas mãos e cantando, Jesus, Jesus, você estremece as trevas. Nós não poderíamos. Por quê? A humanidade pecou, certo? E nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo que a humanidade teve de caída, de distante de Deus, até esse momento que você vive hoje aqui, de levantar as suas mãos, de levantar a adoração ao nome dEle, de entregar honra e glória ao nome dEle. E se você está anotando, ou se você gostaria de anotar, eu quero trazer o título dessa mensagem, e eu vou explicar depois. O título dessa mensagem é Deus vem de trem-bala. Deus vem de trem-bala. Segura essa daí. Guarda aí no bolso. Depois eu vou te explicar por que Deus vem de trem-bala. Todo mundo sabe o que é trem-bala, né, gente? Aquele trem rápido. Alguns trens aí chegam a 300 km, 400 km por hora. E depois eu vou te explicar por que Deus vem de trem-bala. Mas antes eu gostaria de levar você até o Éden. Vamos comigo? Sermos transportados agora para Gênesis capítulo 1. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. E nós vamos falar um pouco sobre a criação. Você vai entender um pouco a criação, como Deus criou as coisas e como Ele ordenou algumas coisas. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 1. Amém? Nós vamos ler a partir do versículo 11. Ok? Bem, no início da criação, Deus ele foi criando todas as coisas. Eu não vou ler o Gênesis 1 todo, mas eu vou adiantar para você. Deus ele criou os céus, a terra, e Ele foi ordenando, Ele foi colocando em ordem todas as coisas. E Deus foi criando a terra, e foi criando os animais, foi criando as plantas, os seres viventes. Só que uma coisa nos chama a atenção acerca dessa criação que Deus começou a fazer. E nós vamos ler agora o versículo 11, e você vai entender. Diz assim: E disse Deus, deixe a terra trazer a relva, a erva produzindo semente, diga comigo, semente. E a árvore frutífera produzindo fruto segundo a sua espécie, diga comigo, um fruto segundo a sua espécie. Cuja semente esteja em si mesma sobre a terra, e assim foi. Versículo 12. E a terra produziu a relva, e a erva que dava semente, segundo a sua espécie. Diga novamente comigo, segundo a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente estava nela, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Vamos pular agora para o versículo 21.
E Deus e Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente que se move, que as águas produziam abundantemente segundo a sua espécie. E toda ave alada segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. Versículo 24 e 25, para a gente fechar esse texto. E disse Deus: produz a terra criaturas viventes segundo a sua espécie, gado e seres rastejantes e animais da terra segundo a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e tudo que rastejava sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Por que eu li esse texto? Eu gostaria de enfatizar com você que Deus ele teve o cuidado de que cada coisa que Ele criava reproduzisse, diga comigo, reproduzisse, segundo a sua própria espécie que ele foi criado. Ou seja, um boi não poderia reproduzir um cachorro, ok? Ótimo. Por que Deus fez isso? Deus estava demonstrando aqui um princípio de reprodução, ok? E Deus ele estava aqui criando um cenário, diga comigo, um cenário. Você vai entender. Então Deus criou todas as coisas segundo a sua espécie, criou o homem, que reproduzia segundo a sua espécie, colocou no jardim e falou, deu uma única ordem para o homem. Qual foi a ordem? Não coma dessa árvore que existe no meio do jardim, ok? Então existia uma lei no Éden, e essa única lei dizia, Adão, não coma desta árvore, porque no dia que dela comerdes, certamente você vai morrer. E o que Adão fez? Comeu, né? A gente está aqui, e hoje nós vemos uma humanidade caída por causa desse ato de Adão, certo? Adão desobedeceu a ordem de Deus e ele sofreu uma consequência. Ele foi expulso do jardim do Éden, certo? Eu estou contando essa história para você entender aonde eu quero chegar. E eu vou chegar no trem-bala, tá, gente? Fica tranquilo que eu não esqueci, não. E olha, eu já logo aviso que não é o trem-bala da colina, tá? Porque esse aí tá mais para locomotiva, né, trem Maria Fumaça do que outra coisa, do que trem-bala. Mas não é esse trem-bala, não. Tá, ó. Brincadeiras à parte. Então Adão foi expulso do Éden. Só que, sabe o que é mais interessante? É que quando Deus ele reúne, ele faz aquela reunião do pessoal todo que está envolvido na história, a mulher, o homem, a serpente, Deus ele vai perguntando, ele vai questionando, o que aconteceu? Não, Senhor, a mulher que o Senhor me deu aí, ó, fez isso e isso. E Deus pergunta para a mulher, e aí, Não, Senhor, a serpente aí, ó, me enganou, eu comi, cada um vai colocando a culpa no outro, né? E Deus ele vai liberando sentenças, logo após essa reunião. Deus amaldiçoa a serpente, Deus ele traz uma punição para a mulher, e quando ele vai falar sobre o homem, você já reparou que Deus não amaldiçoa o homem? Você já leu, já reparou isso? Deus ele não amaldiçoou o homem, Deus amaldiçoou a terra por causa do homem, ok? Nós lemos isso aí, ó, em Gênesis 3, 22 e 24. E Deus ele falou assim, ó, Gênesis 3, 22 e 24, não precisa abrir. E o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva para sempre, o Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra, da qual fora tomado. Assim ele expulsou o homem, e colocou no leste do jardim do Éden, querubins, e uma espada flamejante, que se voltava a todos os lados, para guardar o caminho para a árvore da vida. Deus amaldiçoa a terra começa a produzir agora espinhos,
a dificuldade para dar o fruto seria muito maior, o homem teria que trabalhar muito mais para fazer a terra produzir. E Deus ele expulsa o homem do Éden. E eu fiquei me perguntando também, né, por que Deus expulsou o homem do Éden? Será que Deus estava castigando o homem para que ele não usufruísse mais da criação? Não. Entenda que no meio do jardim existia uma árvore chamada árvore da vida. E se o homem comesse desse fruto dessa árvore, ele viveria para sempre. Ok? Então, se o homem vivesse para sempre, o homem foi criado para reproduzir também. Qual semente esse homem que comeu de um fruto eterno, qual semente esse homem produziria? Uma semente pecadora, uma semente eterna, uma geração, uma linhagem eterna de pecadores. E Deus não queria isso. Logo após a queda do homem, o Senhor tem um plano. Ele começa e ele dá início a um plano. Diga comigo, um plano. Então ele expulsa o homem e diz, vamos agora fechar aqui a entrada, para que Adão não mais possa ter acesso a essa árvore. Porque se ele comer, ele gerará uma geração de pecadores assim como ele. Porque, querido, quando Adão ele peca, nasce nele uma semente, ok? Que semente é essa? A semente do pecado. E lembra que Deus ele teve o cuidado de fazer com que todas as coisas reproduzissem segundo a sua espécie? Então Adão ele passaria, caído, gerar, reproduzir uma geração caída, eterna. Então Deus era necessário que matasse essa geração. Por isso que ele disse, Amanda, certamente você vai morrer se você comer. Porque não é essa geração que eu quero perpetuar na terra. Ok? Vamos prosseguir. Então, com a humanidade caída, imagina os filhos de Adão. Nasceram, né, juntamente com todos os seus irmãos, e disseram assim, peraí, meu pai pecou, e eu estou sofrendo uma consequência que ele plantou. Bem injusto isso, né? Eu não fiz nada. O que eu fiz? Meu pai desobedeceu, comeu lá do fruto, e eu estou aqui tendo que trabalhar, tendo que suar para a terra produzir. Eu não fiz nada, Deus, eu não fiz nada. Poderia ser esse o pensamento, né, na minha mente aqui, dos filhos de Adão. Poderia ser esse o pensamento de alguns filhos, e de pensar que, cara, eu não fiz nada. E agora Deus ele precisava mostrar e revelar a semente que existia no coração de cada um desses filhos, que talvez achavam que não faziam nada de errado ou de mal. E o que Deus faz? Deus ele dá a lei. Diga comigo, a lei. Para que Deus deu a lei? Porque ele queria que o homem obedecesse, se fosse fiel. Diga comigo, não. Abra comigo em Romanos, capítulo 7, e você vai entender por que Deus deu a lei a Moisés. Romanos 7. Nós vamos ler o versículo 7. 7 e 8. Amém? Diz assim, o que diremos então? A lei é pecado? De forma alguma. Porém, eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria o desejo, se a lei não dissesse, tu não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de concupiscência. Porque sem a lei, o pecado está morto. Diga comigo, sem a lei, o pecado está morto. Em Romanos, capítulo 3, versículo 20, diz assim, por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne
será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Diga comigo, pelo conhecimento da lei, vem o conhecimento do pecado. Ok. Então Deus dá a lei para que fosse revelado que o homem precisava, que o homem estava sujo. Foi dado a lei para que o homem tentasse obedecer, e a cada momento que ele tentasse, ele caísse, ele não conseguisse, ele visse, opa, não estou conseguindo. Eu vou tentar de novo, agora com mais força e mais vontade. E ele tentava, e ele sacrificava, e ele obedecia, e ele caminhava, porém caía novamente. E ficava revelado que o homem era incapaz de obedecer, na sua plenitude. Ele poderia obedecer um ponto A, um ponto B, um ponto C, mas ele era incapaz de obedecer plenamente todos os requisitos da lei. E o que isso evidenciava? Evidenciava a maldade do homem. Ok? Então agora, a humanidade caída, com a consciência do pecado, entende, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém para me ajudar a fazer esse negócio aqui, porque está difícil, pastor Alan. Eu não consigo sozinho. Eu não consigo. A humanidade agora entendia que, para que ela fosse redimida, era necessário alguém que fosse maior do que ela. Esses são alguns atributos da raça humana. Ela é essencialmente caída. Ela é essencialmente pecadora. Agora nós vamos ver alguns atributos de Deus. Vamos comigo? Vamos ver só alguns, tá? Porque Deus é infinito. Primeiro atributo que eu gostaria de destacar para você. Deus, Ele é santo. Diga comigo, Deus é santo. E o que é ser santo? Ser santo é ser separado. Portanto, Deus é separado de todo pecado e maldade. Você não precisa abrir, mas em 1 de João, capítulo 1, versículo 5, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Segundo atributo que eu gostaria de destacar para você, Deus é justo. Diga comigo, Deus é justo. Ok. Salmos 145, 17 diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Entenda o seguinte: quando vivíamos sob a lei, a punição sobre o homem por causa do pecado era a justiça de Deus agindo. Deus era tão santo, tão puro. Não existia possibilidade alguma de qualquer parte de Deus se relacionar com um homem caído, pecador, sujo e impuro. Então, quando nós vivíamos sob a lei, a punição sobre o homem por causa do pecado era a justiça de Deus agindo. Deus estava sendo justo em, de repente, punir o homem por causa do pecado. Mas agora em Cristo, a sua justiça se trata do perdão dos nossos pecados. Você pode glorificar ao Senhor por causa disso? Aleluia. Não existia, querido, qualquer possibilidade de nós relacionarmos com Deus. De modo que se Ele nos matasse, nos destruísse, Ele seria justo. Ele estaria sendo justo em nos punir. Agora você imagina Deus, santo, puro, justo, vindo ao encontro de um homem sujo, pecador, podre. O que você acha que aconteceria? E aí eu quero ilustrar para você. Não vou ilustrar porque... Mas eu vou trazer agora o título da mensagem, qual eu anunciei antes. Imagina você um trem-bala, em alta velocidade, em altíssima velocidade, vindo de encontro a uma Honda Bis. Imagina, eu de Honda Bis aqui, andando. Quem já teve Honda Bis aqui? Andava muito de Honda Bis, né? Uma Honda Bis, pá, a 60 km por hora,
Na hora que o máximo que chegava. Tem uns que são mais frenéticos aqui, é ruim. Botava no talo aqui. E um trem-bala vindo na minha direção a 300 km por hora. O que você acha que ia acontecer? Era mais ou menos isso que ia acontecer se Deus resolvesse se relacionar com o homem do jeito que Ele queria. Deus vem de trem-bala, querido. Ele vem. Só que Ele nos destruiria. Ele acabaria conosco. Destruição completa. Numa dessa, Moisés, desavisado, né? Moisés era muito desavisado. Ele falou: Senhor, deixa-me ver a tua glória, Jesus. Jesus. Deixa-me ver a tua glória, Deus. Coitado. Deus falou para ele assim, ó, em Êxodo 33, 20. Você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo, meu filho. Ninguém. É impossível você ver a minha glória e continuar vivo. Então Moisés estava querendo uma coisa meio que não estava ao alcance dele. Ok. Então agora ficou revelado, nós precisamos de um Salvador. Se Deus é santo, justo, puro, e eu, pecador, eu preciso de alguém que me limpe. E graças a Deus por Jesus. Ele mandou, Ele mesmo providenciou a salvação para a humanidade. E Jesus vem e perdoa todos os nossos pecados, queridos. Jesus é demais. Vocês estão entendendo, gente? Cadê a Vânia aqui? Vânia, está assistindo aí? Queridos, Jesus perdoou todos os seus pecados. Todos. E eu não sei se você entende todos, que no grego significa todos. Eu não sei se você entende isso, mas os seus pecados do passado, os seus pecados do presente e os seus pecados futuros, Ele já perdoou. Ele já te perdoou, querido. Aleluia. Todos eles, todos eles. Efésios 1. Abra sua Bíblia em Efésios 1, nós vamos ler juntos. Efésios capítulo 1, versículo 7. Alguém pega uma água para mim, por favor. Efésios 1, 7 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Colossenses 1, 7, abra comigo, Colossenses 1, 7. Nós vamos ler o versículo 13 e 14. Perdão, Colossenses 1, 13 e 14. Ok? Diz assim, 13. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Aleluia. Querido, Deus não te perdoou ou não te perdoa porque você é bonzinho, porque você é legal, que você é bonitinho. Deus não te perdoou porque o seu pecado ele foi menor do que um outro que de repente você julga que foi um pecado maior. Deus não te perdoa, querido, porque você confessa o seu pecado.
Nós achamos que é assim, né? Senhor, vou me arrepender aqui. Senhor, me perdoa, eu fiz isso, 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 e eu pequei diante de ti, me perdoa. Aí ele olha lá, tá bom, meu filho, você me pediu perdão, agora você está perdoado. Não! 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 Cristo, em Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados por causa dEle, por causa do sacrifício dEle, não por aquilo que você pode fazer, não por aquilo que você acha que pode entregar a Deus, não porque você confessou. Tudo aquilo que é obra humana não provém da graça, querido, não provém da graça dEle. Se eu precisar fazer alguma coisa para receber algo de Deus, não é graça. Não é graça, é carne. Se Deus depender que eu faça algo para que Ele libere algo sobre mim, isso não é graça. Tudo que Deus pode derramar sobre você, não é por causa de você, mas por causa do que Cristo fez naquela cruz. Você pode aplaudir ao Senhor por causa disso? Aleluia. Então tudo, querido, todos os seus pecados foram perdoados. Todos, 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 todos. O nosso futuro, o nosso presente, o nosso passado estão abertos como um livro diante de Deus. Ele vê tudo, Ele é poderoso, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é tudo. Então Ele vê a sua vida agora mesmo, quando você nasceu e no dia da sua morte. A liberação do pecado de Deus não é gradual, como nós achamos que é. Eu pequei hoje, então Deus vai me perdoar aqui hoje, e vai ficar esperando eu pecar de novo para Ele me perdoar. Não. É por isso que nós chegamos aqui muitas das vezes no culto, e nós chegamos acusados, chegamos pesados, e nós vamos adorar, e nós sentimos aquele peso, e dizemos: Senhor, eu não sou digno de adorar, eu não sou digno de levantar as minhas mãos. Eu não sou digno de repente cantar essa canção, eu não sou digno de me achegar, de me ajoelhar diante do Senhor, porque eu sou impuro. Você é justo por causa de Jesus. Nós podemos nos chegar aqui, queridos, confiando não em nós, mas confiando na graça dEle, confiando no sangue dEle, que abriu o caminho, um novo e vivo caminho, para que nós pudéssemos abrir, entrar por essas portas e dizer: Senhor, Tu és santo, Tu és adorado. Senhor, não importa o que eu fiz, o Senhor é. Amém? Aleluia. Livre-se de todo o peso, de toda a culpa, querido. Quando você entrar por essas portas, quando você entrar por esse lugar, e você pensar assim, vier um pensamento na sua mente dizendo: você não pode, você fez isso. Diga: eu posso, não por causa de mim, mas por causa dEle. Eu vou adorar. Não interessa, querido, o que você fez. Eu não estou aqui tratando do que você fez. A gente vai ler um texto, depois você vai entender. Deus não está nem aí para o que você fez. Não está nem aí, querido. Porque o sangue do Filho dEle é poderoso o suficiente para perdoar qualquer seja o pecado cometido. Qualquer um, querido, qualquer um. Os pecados que você pior imaginar, as coisas que você pior vier à sua mente, Ele é capaz de perdoar. Ele já perdoou, na verdade. E o que nós vamos fazer à vista disso? Nós vamos pecar mais? Nós vamos ler um texto e você vai entender isso. Abra sua Bíblia em Lucas 7. Provavelmente você já leu esse texto.
e já conhece ele. E eu gostaria de lê-lo, para que nós possamos ver algumas coisas juntos. Lucas 7, a partir do versículo 36. Amém? Diz assim: e um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. Ele quem? Jesus. E ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento. E ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés, e enxugava-lhes com os seus cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com unguento. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isso, falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, eu tenho algo a te dizer. E ele disse: mestre, diga. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um deles lhe devia 500 denários e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Diga comigo, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: eu suponho que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: tu julgaste corretamente. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta derramou lágrimas sobre os meus pés e enxugou com os seus cabelos a sua cabeça. Tu não me beijaste, mas essa mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher com unguento ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos, lhes são perdoados, porque ela muito amou, mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe: os teus pecados são perdoados. Provavelmente você já leu essa pergunta, essa parábola, e você pode ver que Jesus, conhecendo o pensamento daquele fariseu acerca daquela mulher que estava fazendo tudo aquilo com Jesus, disse: Simão, eis uma parábola. Haviam 2 credores, um devia tanto, o outro devia 10 tantos. Os 2 não tinham com que pagar, e eu perdoei, fui lá e perdoei todo mundo. Quem vai me amar mais? Com certeza aquele que você perdoou mais. Disse muito bem. Essa mulher, eu cheguei aqui, você não me deu óleo para ungir a minha cabeça, e ela me deu óleo, me ungiu, e ele foi falando tudo aquilo que aquela mulher estava fazendo. Só que ele dá uma chave, querido, e eu não sei se você já parou para se atentar quanto a essa frase. Jesus, ele dá uma chave acerca do perdão, e ele relaciona o perdão ao amor. Já parou para pensar nisso? Jesus fala: olha, quem muito foi perdoado, muito ama. Quem pouco foi perdoado, pouco ama. Jesus, ele traz essa parábola e ele aplica a nossa condição de pecado, não para que a gente começasse a pensar assim: não, acho que eu pequei pouco, acho que a minha vida de pecado foi menos, foi pouco, em relação ao meu irmão ali que pecou mais, acho que eu pequei um pouco menos, ele pecou mais. Porque tem gente que pensa assim, eu já vi. Conhece? Não levanta a mão para não acusar o irmão, mas quem conhece aquela pessoa assim: essa pessoa é tão boazinha, ou eu sou tão bonzinho, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz isso, acho que eu sou digno de salvação, Ronald. Né? A gente condiciona o pecadão, né? Matar, roubar, fazer coisas erradas assim, né? Então eu sou digno de ser salvo.
Então Jesus ele conta essa parábola e ele dá essa chave. E nós precisamos agora começar a matutar essa frase, para que você comece a se avaliar, não no sentido de achar o pecado em você, mas você começar a entender, querido, como nós éramos pecadores, o quanto o nosso pecado ofendia a Deus diretamente, que se não fosse Ele, nós estaríamos perdidos, que se não fosse Jesus na cruz, nós estaríamos como trem-bala de encontro com a Honda Bis. Então Jesus ele está falando disso. Quem tem a consciência do quanto pecou, a consequência disso vai ser muito me amar, porque eu perdoei tudo. Então o fariseu fala: Jesus, então quem mais foi perdoado vai amar muito mais. E Jesus disse exatamente isso. Quando você começa a entender, e eu trouxe justamente por isso esse panorama acerca da humanidade, acerca da condição caída da humanidade, para que nós entendêssemos isso, o quanto o homem ele era destituído da glória de Deus, como Romanos 3, 23 diz. O quanto a humanidade estava distante de Deus, e o quanto Ele nos perdoou. Deus não perdoa assim um pouquinho, não. Deus nos perdoou multidão de pecados. E aí eu gostaria que, eu não quero ressaltar o seu pecado aqui, mas eu quero que você entenda que muitas das vezes a nossa consciência, ela fala assim: isso aqui não é errado, eu não ofendi a Deus, eu não fiz nada demais. Sabe, eu fiz isso aqui, que é um negocinho assim, mas o que tem? Né? O nosso pecado ofendia a Deus. Você entende isso, querido? Amém? Nosso pecado ofendia muito, machucava muito o coração de Deus, porque Ele nos ama tanto, que aquilo que nos afastava dEle, era aquilo que Ele mais queria destruir, e Ele conseguiu. Através de Cristo, Ele destruiu o poder do pecado sobre nós. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primeira de Pedro 1, 23. Diz assim, entenda bem: tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Vou ler novamente. Tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Essa palavra, queridos, semente, que diz aqui no grego, ela é espora, tá? Essa palavra, espora, foi a palavra que gerou esporo. O que é esporo? Segundo a biologia, é uma célula que, sendo capaz de germinar, dá origem a um novo organismo. Ok? E um dos sinônimos de esporo é esperma. Todo mundo aqui sabe o que é esperma. É a semente do homem. Através da semente do homem, o homem é capaz de reproduzir, de gerar. Ok? Agora entenda bem. Se o homem pecaminoso, caído, gerava uma semente pecaminosa, o que 1 de Pedro 1,23 está dizendo? Que agora que nós nascemos de novo, nós temos uma semente, não corruptível, mas incorruptível. Então agora existe dentro de você, não mais a semente
pecaminosa, mas a semente do próprio Deus. O esperma do próprio Deus. Agora, você é capaz de gerar, e você mesmo é um fruto de quem Deus é. E o que Deus é? Santo. Deus é justo. Então logo você é justo. Amém? Deus gerou em nós essa semente, através de Cristo. Ok? E nós agora, o que nós podemos fazer com essa semente? Se antes pecadores reproduzíamos pecados, coisas erradas, coisas que desagradavam a Deus, agora com a semente dele, o que nós produzimos segundo a nossa espécie? Santidade, justiça, boas obras, amor, benignidade, mansidão, domínio próprio. Amém? Você é capaz de produzir tudo isso, não por causa que você queira, mas porque dentro de você existe uma semente. E essa semente é incorruptível. Essa semente não é uma semente humana, é uma semente divina que está em você. Aleluia, amém? Então, queridos, essa mulher que estava fazendo tudo aquilo com Jesus, o que ela estava reproduzindo? Ela estava reproduzindo um amor que ela mesma tinha recebido. Ela estava reproduzindo ali para Jesus um perdão que ela sabia que tinha. Tanto que quando você lê o texto, você vê que o último versículo que nós lemos é que quando Jesus fala para ela que ela tinha os pecados perdoados. Jesus não disse isso antes dela começar a beijar os pés, fazer todo aquele ato de adoração. Jesus fala depois, mas ela já sabia. Ela sabia o quanto ela tinha sido perdoada. E por isso, ela começou a adorar a Jesus de forma intensa. Então, quando nós chegarmos aqui, queridos, apáticos, acusados, muitas das vezes tristes, lembre o que Jesus fez por você. Ele perdoou os seus pecados. Se isso não te der ânimo, se isso não te der resposta para adorar a Deus, eu não sei o que pode te dar. Quando nós chegamos aqui, nós lembramos, Ele me perdoou, Ele me justificou, eu sou amado, por isso Ele morreu por mim, por isso eu vou adorar a Ele. Quando você conhece isso, e aí eu remeto à frase que a Vânia disse, quando eu começo a conhecer isso de Deus, quando eu começo a ter intimidade, eu começo a conhecer o caráter, o perdão de Deus, o amor que Ele tem por mim, eu começo a responder com adoração. É impossível não responder com adoração. É impossível você saber que os seus pecados futuros, presentes e passados estão perdoados, e você responder com mais pecado. É impossível. É impossível você ter essa compreensão plena dentro de você, e você responder a Ele pecando mais. Essa mulher dizia aqui que ela era pecadora, mas ela começou a responder a Jesus com amor, por causa do perdão que ela tinha recebido dele. Amém? Vamos prosseguir. Eu já estou me encaminhando para o final. Antes de encerrar, eu gostaria de trazer para você a mensagem do filho pródigo. Todo mundo conhece. Quem não conhece aqui a parábola do filho pródigo? Lucas 15. Você pode abrir a sua Bíblia, mas eu vou adiantar para você resumir. Existiam dois filhos. Na verdade, existia um filho que chegou diante do pai e disse: pai, eu quero sair aí, quero partir. Me dá aí a minha parte da minha herança. Isso na versão super atualizada da Bíblia, tá? Estou falando aqui na linguagem de hoje. Me dá a minha parte da minha herança aí, porque eu quero ir embora. O pai prontamente dividiu lá, entregou, o filho foi embora. E aí a palavra diz que ele começou a gastar, começou a viver de forma dissolutamente, né? Começou a viver de forma irresponsável, começou a gastar tudo. Gastou tudo com prostitutas, com festas, com tudo. E chegou um momento que aquele dinheiro, acabou. E sobreveio sobre aquela terra distante que ele estava uma grande fome.
e ele começou a passar necessidade. Ele começou a ter fome e não ter o que comer, começou a ter sede e não ter o que beber, e ele foi buscar alguma coisa para ele comer, até que ele achou um homem naquela região que estava servindo comida ali para os porcos, e ele começou a querer comer aquela comida dos porcos, até que ele parou um pouco e caiu em si, a palavra diz. E é exatamente nesse momento que nós vamos ler, esse momento que ele cai em si, para pensar, e ele reflete consigo mesmo. Diz assim, versículo 17 de Lucas 15. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servos. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe no caminho, o seu pai viu e teve compaixão dele. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e a tua vista. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste, vestiu, ponde-lhe um anel do dedo na sua mão e calça os seus pés. Trazei aqui um novilho cevado, matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque esse filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a se alegrar. Começou a festa. Aqui, Jesus está retratando exatamente o que Deus fez com a humanidade. Não uma historinha que Jesus contou para entreter a galera que estava ali. Jesus estava falando aqui de uma realidade que talvez não era clara para eles, mas que haveria de ser quando ele morresse e ressuscitasse. Deus, na figura daquele homem, quando ele observa o seu filho voltando no caminho, distante, a Bíblia diz que ele corre. Ele corre. Imagino eu que esse pai ficava todos os dias observando, cabisbaixo, triste, esperando seu filho voltar e dizendo: que saudade que eu tenho do meu filho. Como eu queria abraçá-lo, como eu queria beijá-lo, como eu queria estar com ele. Como eu queria estar na mesa com meu filho. Mas ele foi embora. Pegou tudo que tinha e foi embora. Porém, quando ele vê o filho, ele não se aguenta. E ele não espera o filho chegar. Ele não espera o filho terminar a sua jornada de volta. Esse pai, ele não se aguenta e vai em direção ao filho, corre, abraça, o beijo. E o mais interessante para mim, eu não sei para você, é que o filho tinha preparado um discurso. Lembra que ele falou: não, eu vou voltar para o meu pai, e eu vou falar: não, pai, me perdoa, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu. Um discurso, né, todo pronto para chegar e falar para o pai: trata-me como um dos teus trabalhadores, e me pune, mas me recebe de volta. Mais ou menos isso que ele quis dizer. E ele ia chegar diante do pai e falar isso na esperança de ser perdoado. Mais ou menos como a gente faz com Deus. E a gente monta um discurso, né? Senhor, eu pequei, Senhor, eu fiz assim. Ó Deus. A gente monta um discurso. Mas você lendo, você vê que quando o pai corre e abraça-o, ele não dá nem tempo do filho falar nada, de falar, pedir perdão, ele agarra o filho, ele beija o filho. Deus não está preocupado com o teu discurso, querido. Deus não está preocupado com o teu pedido de perdão, se você vai chegar para ele: oh Deus, eu pequei, eu fiz assim. Não. O que ele mais quer é te beijar, é te abraçar, é se relacionar com você.
é o que Ele mais quer. Por isso esse pai correu. Por isso esse pai não esperou o seu filho chegar até diante dele. Lembra do trem-bala? Se antes na lei, Deus em sua justiça e em sua santidade viria para nos destruir, hoje, na graça, Deus em sua justiça, com a mesma velocidade do trem-bala, vem para se relacionar conosco. Com a mesma velocidade de um trem-bala, Ele vem ao nosso encontro para se relacionar conosco. Não interessa, querido, não interessa o que você fez, o que você deixou de fazer, não importa, Ele não quer saber. O que Ele quer é estar contigo de novo. É tudo que Ele quer. Tudo que Ele quer é que você levante as suas mãos em adoração, independente de qualquer coisa. Tudo que Ele quer é que você corresponda a Ele, ao que Ele fez, ao perdão que Ele liberou sobre você. Ele não está interessado no seu pedido de perdão, Ele não está interessado se você vai mudar ou não, se você vai pecar de novo, mesmo pecado ou não. Ele não quer saber disso, querido. Ele quer saber em estar contigo de novo. Ele quer se relacionar conosco. Senão Ele seria injusto com Jesus. Se Deus dependesse dos nossos sacrifícios novamente, dos nossos pedidos, dos nossos discursos, se Ele dependesse disso, Ele estava pegando o sacrifício de Jesus e jogando na lata do lixo. Mas não. O sacrifício de Jesus está vivo, está presente, está pulsando agora mesmo. O sangue que Ele verteu ontem está escorrendo ainda da cruz. Está disponível para você e para mim. Nós somos filhos de Deus. E se talvez você que não conhece a Deus está me assistindo aqui, ou está me assistindo em casa, você não conhece a Deus ou nunca quis saber de Deus, saiba que Ele está doido para correr em tua direção e te abraçar. Sabe por quê, querido? Porque Ele te ama muito. Já ouviu aquela frase, Jesus te ama? A gente fala muito em evangelismo, né? Não, irmão, Jesus te ama. Mas a gente não fala com a propriedade assim de quem está vivendo isso. A gente fala como um jargão, né? uma frase pronta. Irmão, Jesus te ama. Mas quando você começa a entender o que Ele fez, meu irmão, essa simples frase toma uma proporção tão grande, tão grande. Porque Ele sendo Deus, a palavra diz isso, Ele sendo Deus perfeito, se esvaziou, assumindo a sua forma humana, forma de servo, e se entregou por nós. A Bíblia diz que Ele nos amou, querido, mesmo quando nós ainda éramos pecadores. Deus, Ele não estava preocupado ou esperando você responder a Ele para que Ele te amasse e se entregasse. Ele se entregou, sendo ainda nós pecadores. O quanto você foi perdoado. O quanto você foi amado. Nesse tempo de adoração que nós temos vivido esse mês, lembre-se que a adoração não é algo que você faz, ou parte de você, mas é uma resposta ao que Ele fez por nós. É uma resposta a que Ele se entregou por nós. A única coisa que nós precisamos fazer é corresponder, é entender isso e corresponder a Ele.
Aí no seu lugar, você pode fechar os seus olhos? Deus, Ele vem de trem-bala ao seu encontro nessa manhã, nessa noite. Ele vem correndo. Ele vem correndo ao seu encontro nessa noite. E eu não sei você, mas eu tenho vontade aqui de começar a correr, de corresponder a isso que Ele fez. Se você quiser e se sentir livre para isso, fique à vontade. Corresponda a Ele. Corresponda a esse amor. Corresponda.